Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene, a professora de língua inglesa, e hoje nós vamos tratar de mais um assunto super interessante na língua inglesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Simple Future. Alguns auxiliares nós utilizamos para indicar futuro em inglês, para indicar as ações que irão acontecer. Hoje nós vamos tratar dessa unidade temática, Simple Future. A nossa aula é a aula do 8º ano de língua inglesa. A habilidade que nós iremos trabalhar hoje é a habilidade 14 de língua inglesa do 8º ano do ensino fundamental. O que visa essa habilidade? Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões. É isso que o futuro nos demonstra, é isso algo que irá acontecer, quais são as expectativas, quais são as previsões que nós fazemos para o futuro. Lembrando um pouquinho que o futuro é um tempo verbal para indicar ações que irão acontecer. Em algumas aulas nós já observamos ações que já aconteceram, ações que estão acontecendo no momento, que há uma certa continuidade, e nós vamos rever e ver novamente hoje um pouquinho sobre essas ações que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. Então, o Simple Future Tense, ele pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, ele pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Essas ações que vão, digamos assim, delimitar o futuro. Em português, esse tempo verbal, ele corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Geralmente, quando nós vamos falar em língua inglesa, nós gostamos de assimilar com a língua portuguesa. Então, se nós formos observar o tempo verbal que o futuro simples ele indica, é o mesmo do futuro do presente do modo indicativo na língua portuguesa. Mas, para formar frases ou expressões ou textos em língua inglesa, nós utilizamos no tempo futuro, é comum nós utilizarmos os modais auxiliares will, que nós já vimos em uma aula passada, shall, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, e a estrutura do going to para indicar essas ações futuras. Lembrando que para formar o futuro em inglês não há declinação do verbo. O verbo ele sempre vai continuar na sua forma normal, sem o to, sem o to, que é a partícula que indica o infinitivo. Ele vai continuar normal, e o que vai indicar que esse verbo está no futuro são esses auxiliares, will, shall e a estrutura do going to. Nós vimos que o will nós utilizamos para indicar futuro, para ações futuras não muito planejadas e que indicam uma certa incerteza, mas que irão acontecer. Já nós vimos também a estrutura do going to, que ele é utilizado para ações que nós de fato planejamos e que certamente irá acontecer. Lembrando que quando nós falamos de ações futuras, pode acontecer imprevistos, mas tem ações que nós planejamos para o futuro que, de acordo com o que nós estamos fazendo no presente, indica que de fato isso vai acontecer. Há ações que, de acordo com o que nós estamos fazendo no presente, também indica que pode ser que não aconteça, e há ações que nós temos, assim, digamos assim, essa certeza que não vai acontecer de forma alguma. Então, por isso que quando nós falamos de ir para o futuro, nós temos que pensar um pouquinho por conta disso. Mas como é que você vai ter certeza que isso vai acontecer? Olha uma frase. Se você estudar, vou falar em português mesmo. Se você estudar muito, você passará no vestibular. É uma certeza, gente. Se você estuda, se você busca, com certeza você vai estudar, vai passar no vestibular. Agora, se por acaso você não estuda, pode ser que você passe no vestibular? Talvez você tenha sorte, você consiga, mas a probabilidade que isso aconteça é bem menor do que a possibilidade de quem estudou. Então, por isso que quando nós falamos em ações futuras, depende muito do que você está fazendo no presente para indicar a certeza ou não do que vai acontecer no futuro. Então, nós já vimos o uso do will numa aula anterior, a estrutura do going to, e hoje nós vamos falar especificamente sobre o shall. Essa estrutura do shall, o auxiliar shall, tá? Então, assim como o will é um modal verbo, né, utilizado para expressar ações futuras em inglês. No entanto, o shall é menos utilizado do que o will. Por quê? Porque ele é usado em situações formais. Nessas situações mais formais para indicação futura, antes do verbo principal eu vou utilizar shall, esse auxiliar para indicar futuro. E toda vez que eu observar shall em uma frase, eu vou saber que essa situação é uma situação
formal. É aquela situação onde não há muita intimidade, que não há muita, digamos assim, proximidade. Ó, quando usamos, ele costuma aparecer em perguntas, geralmente ele aparece também em perguntas, sugestões e convites, geralmente nas primeiras pessoas do singular e do plural. Quais são essas duas pessoas? I e we, eu ou nós. Geralmente é utilizado assim. Pode ser que ocorra em outros, digamos assim, em outras pessoas, do singular ou do plural, sim, mas geralmente ele é utilizado em I e will e costuma aparecer em perguntas, sugestões e convites. Quais são as regras de formações e alguns exemplos com o uso do shall para indicar futuro em ações formais? A formação na forma afirmativa do futuro com shall, ele vai seguir essa estrutura aqui, ó. O sujeito, certo? O auxiliar shall, que indica o futuro, o verbo principal no infinitivo sem o to, certo? Com o complemento. Então, sujeito, shall, verbo principal no infinitivo, em seguida o complemento. Ele vai seguir a mesma estrutura dos outros auxiliares que nós utilizamos. O que vai mudar é o que ele vai indicar. Lembrando que são ações mais formais. Olha uma frase aqui que nós utilizamos, ó. I shall write a report. Escreverei um relatório. Essa ação é futura. Se nós formos observar aqui, ó, ele está sendo usado juntamente com a primeira pessoa do singular, I, certo? Essa ação é uma ação um pouco mais formal, tá? I shall write a report. Eu escreverei um relatório. Nesse caso aqui não é necessário, ao traduzir, colocar eu, porque o sujeito já está subentendido. E aqui nós vemos que primeiro nós temos o sujeito, shall, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento que eu até sublinhei para vocês observarem. No outro exemplo aqui, we shall decide after the conference. Decidiremos depois da conferência. Da mesma forma, essa ação indica uma ação futura. Lembrando que aqui também nós temos a primeira pessoa do plural, we. Nós temos aqui o shall, que é auxiliar, verbo principal sem o to e o complemento em seguida. Então, ele é bem tranquilo utilizar esse modal auxiliar que vai indicar futuro, lembrando que eles são para ações um pouco mais formais. Agora, na forma negativa. Na forma negativa, a formação é da mesma, segue o mesmo modelo dos outros. Nós sempre vamos usar o sujeito, o shall, mais o not, certo? O verbo principal sem o to e o complemento. Da mesma forma, para indicar, para negar essa ação futura, indicar que essa ação não irá acontecer no futuro. Sujeito, shall mais not e o verbo principal no infinitivo sem o to. Olha o exemplo que nós temos aqui. I shall not write a report. Negando a ação daquela frase que nós vimos na forma afirmativa. Não escreverei um relatório. I shall not. Não escreverei um relatório. Aqui a formação, sujeito, I, primeira pessoa do singular, shall, not, verbo principal sem o to e o complemento, indicando essa ação futura. O outro exemplo aqui, ó, we shall not decide after the conference. Aqui não decidiremos depois da conferência. Essa decisão não vai ocorrer após a conferência. Da mesma forma, após aqui o auxiliar que indica futuro, shall, nós vamos colocar o not. E em seguida o verbo principal e o complemento da frase, para negar essas ações futuras. Só que nós também temos uma forma digamos assim, de escrever essa estrutura de uma outra forma. Qual é essa forma? A forma contraída, que geralmente nós utilizamos em inglês. Para isso, basta usar o shan't, que é a junção do shall mais not. Então, tanto faz eu usar o shall not ou o shan't, ambos têm o mesmo sentido. Olha o exemplo aqui, ó. I shan't write a report. Não escreverei um relatório. Na frase anterior, nós vimos shall not. Mudou o sentido? Não, é o mesmo sentido. Aqui é a forma contraída, que em inglês nós sempre vamos fazer isso. De vez em quando nós vamos observar essa contração. Nesse caso aqui foi o auxiliar shall, mais o not, que foram juntados e houve essa contração. Olha aqui o outro exemplo. We shan't decide after the conference. Não decidiremos depois da conferência. Mudou o sentido? Não, ficou o mesmo sentido. A diferença aqui foi que o shall not foi contraído. E se nós formos observar em todas as frases, nós temos aqui a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, que geralmente o shall é utilizado,
certo? Então aqui, se nós formos observar, o uso dele não é tão, digamos assim, complicado. Lembrando que, em português, o verbo, ele muda sempre a terminação quando nós vamos escrever um verbo no futuro, no passado ou no presente. Já em inglês, nós vamos utilizar o auxiliar para indicar que aquele verbo está no futuro e o verbo vai continuar tanto na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural da mesma forma. O que vai indicar futuro nesse caso é o auxiliar. Nesse caso aqui que nós estamos falando é o shall. Ele pode ser utilizado na forma afirmativa, na forma negativa, sem problema algum, certo? E vai seguir a mesma estrutura dos outros auxiliares. Lembrando que o verbo auxiliar ele vem para auxiliar o verbo principal e vai, digamos assim, indicar o que vai acontecer com esse verbo. Nesse caso, o auxiliar shall, ele vai indicar que essa ação é uma ação futura, certo? E também que não há muita, digamos assim, informalidade, é uma ação mais formal. Então, pessoal, essa é a nossa aula, eu espero que vocês tenham compreendido o uso do shall. Em uma aula futura nós iremos fazer uma atividade, rever esse assunto e ver se de fato você conseguiu entender o que nós falamos sobre o modo verbal no futuro. Lembrando que para falar do futuro nós temos o will, shall e a estrutura do going to que vão indicar que as ações irão acontecer. Não pensem só assim, porque tem muitos alunos que vão pensar, para escrever futuro é sempre o will. Não. Para indicar ações futuras nós usamos tanto o will quanto o shall, um numa situação mais informal e outro numa situação mais formal, e a estrutura do going to para as ações que são planejadas e que nós acreditamos que de fato aquilo vai acontecer. Qualquer coisa você pode buscar no nosso canal, buscar mais conteúdos, a tentar aprender, reforçar esse conteúdo não só em língua inglesa, mas nós temos uma gama de vídeos e atividades interativas no nosso canal do Educa Balsas no YouTube. Busque, estude, estamos aqui para ajudá-los a entender um pouco mais sobre esses assuntos, certo? Bye, bye, até a próxima aula.